Se você sente que você merece uma vida abundante, mas nada acontece, o problema pode ser algo que você ouviu lá na sua infância. Vamos quebrar esse ciclo hoje? Para quem não me conhece, meu nome é Amanda e aqui nós estamos vivendo e aprendendo. Por que a gente está tão acostumado a aceitar pouco na vida, né? A verdade é que lá na nossa infância a gente escutou algumas coisas que se tornaram verdade para nós, por mais que inconscientemente. A gente acaba aceitando muita coisa hoje em dia porque a gente começou a ouvir lá na nossa infância que a gente sonhava alto demais, que não dava para ter tudo nessa vida, que quem muito queria nada tinha. Eu tenho certeza que você ouviu alguma dessas frases aí no decorrer da sua infância, da sua adolescência. Só que a culpa de você aceitar isso não é sua, porque foram coisas que foram sendo inseridas na nossa vida pouco a pouco e a gente tornava isso uma verdade para nós. Eu mesma fui com certeza uma pessoa dessas que sonhava muito, mas tinha muito medo de realizar, achando que eu ia estar sendo muito ambiciosa, achando que talvez eu jamais conseguisse alcançar isso porque era para poucos ou era só para quem tinha oportunidade, foi só para quem tinha nascido com dinheiro, quando na verdade eu fui condicionada a também aceitar o pouco, as migalhas, como uma verdade na minha vida, como o que eu merecia, como o que tinha para mim. E isso acontece muito porque o nosso cérebro está condicionado a viver em segurança. E o que é seguro? Aquilo que a gente já tem, aquilo que já está ali pronto para nós. A gente nunca vai chegar e, por conta própria, ali, se a gente não treinar o nosso cérebro, a querer coisas a mais, a se arriscar. O nosso cérebro não foi feito para se arriscar, ele foi feito ali para viver naquele mundinho de segurança. Só que qual é a diferença, né, da humildade e do medo de querer mais? Por muito tempo eu achei que ser ambicioso era uma coisa muito pejorativa, era uma coisa muito errada, que ser ambiciosa era uma coisa que eu jamais poderia ser, porque era muito errado e que eu não estaria sendo humilde por ser ambiciosa, porque ser ambiciosa, na verdade, parecia ser algo que você tinha que pisar nas pessoas para conseguir as coisas, quando na verdade não. Você pode muito bem ser humilde e ser ambicioso ao mesmo tempo, porque na verdade humildade é mais sobre o como a gente se sente em relação a determinadas situações. Então você não se deixa afetar pelo que você tem quando você é humilde, você não se deixa ser uma pessoa soberba quando você ganha um pouco a mais, quando você tem algo a mais do que outra pessoa. Então ser humilde é isso, não se deixar afetar pelo que você tem. Ser humildade não tem a ver com pobreza. Não é todo pobre que é humilde e não é todo rico que não é humilde. Vocês entendem essa colocação? Então, na verdade, eu descobri que eu só tava com medo de sonhar alto, de querer mais. Só que isso foi um processo muito longo, porque eu demorei para entender. Na verdade, eu entendi recentemente que eu era uma pessoa que aceitava pouca coisa. Mas no decorrer da minha vida eu já vi essa transformação acontecendo inconscientemente. Eu morava no primeiro apartamento que eu morava com o meu marido, a gente tinha comprado na planta, construímos, moramos ali por 7 anos. E depois passou um tempo, ele já estava ficando pequeno para nós, apertado, nosso filho já estava virando adolescente, queria trazer os amigos em casa. Só que no meu apartamento estava faltando pouco para quitar ele e eu já estava ali com ele prontinho, já estava na minha tava cômodo pra mim, sabe? Mas por que eu ia querer mais, né? Por que eu ia querer algo que não fosse seguro, sendo que eu já tinha o seguro ali? E eu falei que não. Que eu não queria mais morar ali, porque não se encaixava mais na nossa vida. Então, eu não me contentava mais com aquele apartamento que a gente tinha. Lógico, eu era muito grata por tudo que a gente tinha conseguido ali, por tudo que a gente tinha vivido, mas eu não estava mais contente ali. E para sair disso, eu precisei me arriscar. Coloquei meu apartamento para vender e eu queria muito buscar uma casa pra gente morar. Então, quando você para de se contentar com pouco, tem coisas que você não aceita mais na sua vida. Tem coisas que você deixa para trás e se arrisca a procurar coisas novas. A mesma coisa é um relacionamento. Se você tá ali naquele relacionamento que você só aceita migalhas, que a pessoa te trata de qualquer forma, mas você tá ali porque você tem medo, você tá sendo condicionado a aceitar pouco. Independente de qual seja o seu sonho, independente de qual seja a sua ambição, a sua meta, a primeira coisa que a gente tem que mudar dentro de nós para sair desse ciclo é a nossa autoestima. Porque só quando nós mesmos acreditamos que a gente não merece mais aquilo, que a gente merece alguma coisa melhor, é que a gente consegue
se mover, que a gente consegue realmente criar uma nova realidade. Porque daí a gente tem força suficiente. Porque se você não acredita que você merece mais, que você é capaz de conseguir mais, você nunca vai sair do lugar. Lógico que todo mundo assim, lógico que eu quero mais, lógico que eu mereço mais, mas lá no seu subconsciente, por trás de todas as crenças que você ouviu, por trás de todas as coisas que você ouviu durante a sua vida, por todas as humilhações que você passou, as coisas que as pessoas te falaram e fizeram você acreditar, você realmente acha que você merece? Você realmente acha que alguém que tá onde você tá é possível alcançar mais? É possível querer mais? Se isso não for uma verdade pra você, você nunca vai sair do lugar. Você nunca vai exigir mais da vida. Porque essa foi uma característica muito forte que eu vi, assim, eu gosto muito de analisar as pessoas, né, que eu convivo, as pessoas que eu vejo, e uma das coisas muito fortes que eu vi nas pessoas que têm mais é que elas não aceitam pouco da vida. Elas estão sempre sendo mais exigentes, elas estão sempre querendo alcançar mais e não se contentando com pouco. Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim: nossa, que pessoa chata. Ela pediu para mudar o prato do restaurante dela porque não veio uma cerejinha ali que faltava e ela pediu para trocar, que absurdo. Na verdade, não. Na verdade, essa pessoa já entendeu o que ela merece. Ela já entendeu que aquilo que ela quer e é aquilo que ela vai buscar. As pessoas que são consideradas as mais chatas, ela vai ser a pessoa que vai se fazer feliz. É a pessoa que entende o que ela merece. Vocês estão entendendo isso que eu tô falando hoje aqui? Eu espero que sim. Porque quando você coloca na sua cabeça que é aquilo que você quer e nada vai fazer você mudar, o seu estado de merecimento, ele muda. A sua autoaceitação, ela muda. E deixa eu te contar aqui uma coisa. Não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado em você querer ser uma pessoa que quer mais, uma pessoa que exige mais da vida, porque é isso que você merece. Você merece estar no emprego que você está hoje, conhecendo as suas capacidades, conhecendo o potencial que você tem. Você merece ser humilhado pelo seu chefe? Você não merece coisa melhor? Eu tenho certeza que sim. Então, fica aí essa reflexão, né? Quando a gente tem essa autoestima muito bem trabalhada, a gente consegue ter forças para levantar e sair daquele lugar, porque você não aceita de forma nenhuma permanecer onde você tá. Então, esse é o primeiro passo e o mais importante de todos. Mas fica aqui nesse vídeo se você tá gostando, já deixa seu like, que no final eu vou deixar uma coisa que vocês podem fazer ainda hoje para começar a trabalhar o seu merecimento. Outra coisa que falam muito que foi o que eu já falei aqui no começo do vídeo, é sobre a ambição, né? A ambição, ela é vista de uma forma muito errada. E não tem nada de errado em você ser uma pessoa ambiciosa. Nada de errado. As pessoas ambiciosas, elas lutam pelo que elas querem. E ambição não tem nada a ver com você humilhar outras pessoas, com você pisar em outras pessoas para chegar onde você quer. Não. Tem a ver com você entender aonde você quer chegar. Apenas isso. E você lutar com todas as suas forças para chegar onde você quer. Então, sim, seja uma pessoa ambiciosa, não tem nada de errado com isso. Quebre todas as crenças que você ouviu de que ambição era uma coisa errada. A ambição é uma coisa super necessária para quem quer chegar em algum lugar nessa vida. Se você não tem ambição, você não sai do lugar. Se você não almeja muito alguma coisa, você vai continuar. Daqui a 5 anos você vai acordar e você vai estar exatamente onde você estava hoje. Então seja uma pessoa ambiciosa. Seja essa pessoa que sonha, mas principalmente seja a pessoa que corre atrás dos seus sonhos, que não fica só parada ali, sonhando com uma vida que talvez seja possível algum dia. Não, faça ela ser possível. Uma outra coisa que me ajudou muito a me colocar no local de merecimento foi controlar os meus pensamentos. Sabe aqueles pensamentos que vêm na sua cabeça e você acaba alimentando eles? Só são pensamentos ruins? Do tipo assim, você vê muito algo que você quer e aí você começa a pensar: nossa, eu não vou conseguir. Ai, não, porque não vai dar pra mim. Isso não é pra mim, eu não tenho capacidade de conseguir isso. Sabe esse pensamento? Você vai parar de alimentar eles, porque são eles que ficam te colocando pra baixo. Então você tem que começar a ter gerar uma certa consciência desses pensamentos. Só você que vai conseguir afastar esses pensamentos. E uma coisa que eu sempre faço quando vem esse tipo de pensamento ruim, agora assim, em tudo eu tô fazendo isso na minha vida, vem qualquer pensamento de falta de merecimento, pensamento de escassez, sabe? Só coisa ruim. Eu, na hora, bloqueio esse pensamento e eu começo a pensar: não, eu consigo. Não, vai dar certo. E eu até faço assim, eu peguei uma mania de fazer assim, shiu, falando em voz alta mesmo, dependendo de onde eu tô, shiu. E aí, pra aquele pensamento se
acalmar. E quando não funciona, quando o pensamento continua lá ainda, eu utilizo a técnica dos 5 sentidos, que foi uma coisa que eu aprendi no ChatGPT, um dia que eu estava, assim, com um ataque de ansiedade. Eu fui pesquisar como é que eu fazia, né, pra sair daquilo, porque estava horrível, né, aquele monte de pensamento ruim. Eu usei a técnica dos 5 sentidos e é uma coisa, assim, que funciona muito. E você vai ver como que muda totalmente. Então, a técnica é a seguinte: você vai olhar para 5 coisas, independente de onde você tá, se tá na academia, você olha 5 coisas assim, ó, com atenção. Ah, eu tô vendo aqui um halter, tô vendo uma garrafinha de água, meu celular, tô vendo, enfim, 5 coisas que você consegue prestar atenção. E você vai tocar em 4 coisas. Você vai sentir 4 texturas ali de diferentes objetos. Ah, tem um banco aqui que é de couro, a minha blusa, tem também a minha pele, o meu cabelo, 4 coisas você vai tocar e vai sentir com as suas mãos essa textura. E você vai ouvir 3 sons diferentes, prestar atenção em três sons que estão ali naquele momento. Pode ser uma música, um passarinho, um carro passando na rua. E você vai sentir o cheiro de 2 coisas. Pode ser um seu perfume, pode ser o cheiro do ambiente. Você vai perceber, vai parar para sentir mesmo esses 2 cheiros. E você vai sentir o gosto de alguma coisa. Pode ser da sua própria saliva, da sua boca, de algum chiclete que você esteja na boca, uma água que você vai tomar. Enfim, faz essa técnica dos 5 sentidos. Você vai ver como seu pensamento ruim vai embora. E ele não volta mais, porque daí você quebrou aquele ciclo, sabe? Você se colocou em total atenção naquele momento. É mágico, é poderosíssimo. Eu faço muito isso. Então, quando aquele pensamento de não merecimento vier e ficar ali te atormentando, faz essa técnica dos 5 sentidos. Vai transformar, assim, seu pensamento na hora. De verdade, é muito mágico. A sua prática de hoje vai ser observar os seus pensamentos. Só hoje. Só hoje, observa os tipos de pensamentos que estão passando pela sua cabeça. E quando vier você vai fazer para eles. Você vai silenciar, vai pensar em outra coisa, vai lutar com eles. Por mais forçado que seja, por mais forçado que possa parecer, você vai lutar contra esse pensamento de falta de merecimento. E assim você consegue ver as coisas mudando na sua vida. Assim você consegue ver que era só aquilo que estava na sua cabeça, que te impedia de crescer, que te impedia de fazer alguma coisa. Você vai começar a aceitar que sim, você merece. E quando você começa a fazer isso com uma certa frequência, é mágico, de verdade, assim, você começa a mudar muita coisa em você e mudar o rumo completamente da sua vida. Eu não contei, né, mas depois que eu falei que eu não queria mais morar naquele apartamento que estava pequeno para nós, a gente deu um jeito e comprou uma casa. E deu tudo certo. Então, se eu tivesse me contentado com aquele apartamento e ficado lá, não, porque aqui tá bom, porque aqui é seguro, porque aqui já tô quase terminando de pagar, já tá tudo pronto, eu jamais teria me arriscado e jamais teria avançado na minha vida ali para chegar em algum lugar. Então, se você é essa pessoa que também quer sair desse ciclo, que você quer, né, viver os seus sonhos, viver a sua vida, eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês sobre sonhos e como fazer para alcançá-los. Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!